Hoje é domingo, 24 de maio, 15 horas e 13 minutos. Meu nome é Gleiciane e, sabe, graça e paz por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tava revendo algumas coisas minhas, alguns cadernos, e eu me deparei com um texto que eu escrevi no dia 10/2/2024. E esse texto me fez refletir sobre algumas coisas, porque quando eu escrevi esse texto, eu estava passando pela pior fase da minha vida, a fase pela qual eu tava passando por uma fase onde eu tava lembrando de tudo todos os fatos traumáticos que eu havia vivido ao longo da minha vida, ao longo do trajeto da minha caminhada com Cristo. E até mesmo antes. Eu queria morrer, sabe? Ao passar por tudo que eu passei, entenda? Nesta fase eu ainda não estava sendo medicada, eu ainda não estava passando por tratamento psicológicos, entenda? Enfim, e o meu tratamento era apenas Cristo, porque eu entendia, meu psicólogo é meu pastor, meu tratamento é Jesus Cristo. E eu sou nésia, entenda? Eu falo como uma louca, entenda? Porque não é porque eu sou crente que eu não devo ir no psicólogo, não é porque eu sou crente que eu não devo passar pelo um tratamento, entenda? Eu não vou deixar de ser crente por ser medicada, não, entenda? Mas eu entendia que se eu sou crente, eu devo ter uma vida, se eu tenho uma vida com Jesus, é obrigação, era como se fosse obrigação de Jesus me curar, entenda? Era como se fosse um dever, e se ele não me curasse, é porque eu não estava bem com Jesus, porque se eu estivesse bem com Jesus, ele iria me curar. E eu passava por esse período traumático, entenda? Porque eu ainda não fazia tratamento, eu não estava sendo acompanhada ainda por psicólogos, entenda? Hoje eu falo assim, hoje eu não quero sentar assim na frente do meu pastor para falar para ele aquilo que eu já falo, aquilo que eu já faço já faço na frente de um psicólogo. Hoje eu não sinto mais necessidade disso, entenda? Hoje eu não sinto mais necessidade de sentar na frente de um parente para falar coisas que lá atrás não foram ditas, entenda? Simples assim. E aí eu me deparei com um caderno, porque eu acho 100%, eu, Gleiciane, acredito 100% que um caderno é a maneira mais segura de se guardar algo. Entenda? O telefone é uma ferramenta muito útil, mas ela pode vir a falhar, ela pode vir nos deixar na mão, como agora mesmo. Eu estava gravando um vídeo no outro celular, o celular bugou, e aí eu tive que começar a fazer tudo de novo neste novo telefone, enfim. E eu vou ler um trecho deste texto que me fez refletir hoje sobre um momento tão difícil que eu passei, que eu vivi, e que eu acreditava que era porque eu estava mal com Jesus. E não se trata de estar mal com Jesus, eu apenas estava precisando de um acompanhamento, eu apenas estava precisando ser tratada, ser medicada, entenda? Não se trata da minha vida espiritual, não se tratava da minha vida espiritual. E aí fala bem assim, ó, expor a nossa dor, ou até mesmo o medo que nos invade, as fragilidades, os traumas de infância, nem sempre será algo fácil de se fazer. Mas quando queremos um conserto com Jesus, isso será necessário. Para então podermos ser curado de dentro para fora. Porém, devemos escolher. Porém, só esse texto já é o bastante. Então, sabe, tem coisas que muitas das vezes a dificuldade que nós temos de liberar perdão, sabe, não se trata da pessoa, não se trata do presente momento, mas às vezes é um processo que vem lá de trás e a gente não sabe. Às vezes o medo que enfrentamos no período da nossa vida, o medo, o trauma, a insegurança, a incerteza, sabe? Não é do presente momento, é lá de trás, vem lá de trás. E se a gente não for lá atrás, na bagagem lá de trás, para fechar a bagagem, a gente não consegue ser curada. A gente pode ser crente em um dos
melhores crentes possíveis, mas a gente vai continuar com medo. Sabe aquele medo do filho tá sempre em... Sabe aquele estado de alerta, que você está sempre em alerta, sempre preocupado ao extremo com o filho, sempre preocupado se tá tudo bem, se tá agradando, se tá servindo como deveria servir, sabe? Isso é coisas que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E se nós não nos desprender, ou seja, não nos desvaziar disso tudo, nós vamos acabar ferindo pessoas futuramente, entenda? Ferindo pessoas e acreditando que tá tudo bem, não tá tudo bem, entenda? Jesus, eu acredito que Jesus, quando ele entra e ele cura. Ele não precisa da ajuda de um psicólogo, embora um psicólogo seja necessário, mas eu acredito que Jesus não precisa, ele não precisa da ajuda de um psicólogo para curar um filho dele, entenda? Simples assim. Essa era a minha grande, eu relutei muito até ser atendida por um psicólogo, até passar por um psiquiatra, pela qual me levou internada, até me encher de remédios. Eu relutei, porque eu falei assim, eu sou crente, mas eu não sou uma super mulher, entenda? Eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, entenda? Simples assim. Enfim, é deste jeito, sabe? Muitas das vezes a gente abre a nossa vida toda, entenda? A gente abre a nossa vida toda por pessoas que não é psicólogo, que não é um pastor, que não é um obreiro, que não é um líder religioso. A gente expõe a nossa nudez, entenda? Achando que a pessoa está interessada na nossa dor. Muitas das vezes pessoas não se interessam pela nossa dor. Por quê? Porque são egoístas, não se interessam pelas suas próprias dores, entenda? Estão apenas interessados em saber, curiosidade. Por isso a vida toda, eu nunca permitia que pessoas soubessem sobre a minha vida, sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas conquistas, sobre as minhas derrotas, sobre as minhas decepções, sobre as minhas perdas, porque eu entendo que existe curiosos demais. Curioso, entenda? Então, por conta disso, eu acreditava que minha vida era normal, até que eu fui levada a acreditar que eu era uma pessoa doente, que eu era uma pessoa que eu precisava expor, colocar para fora tudo. Aí, após eu colocar para fora tudo que eu sinto, querem me calar outra vez, mas não vão conseguir me calar, porque agora eu falo tudo que eu sinto, eu falo tudo que eu penso, entenda? Claro, eu afastei muitas pessoas nisso, eu decepcionei muitas pessoas e com certeza eu vou continuar fazendo isso. Por quê? Porque hoje eu entendo que falar é algo satisfatório para mim, entenda? Falar, entenda? Eu não devo me ferir sozinha, entenda? Sabe? Se eu tô ferida, não tem por que eu esconder o meu ferimento, entenda? Eu posso mostrar minha ferida para outra pessoa, para que talvez, sabe, pessoas possam curar o meu ferimento, entenda? Simples assim como Jesus, porque a vida toda eu acreditei que só Jesus era capaz de curar uma ferida, só Jesus era capaz de tratar um trauma do passado, só Jesus, mas eu fui levada a acreditar que quem cura um trauma do passado é um psicólogo, um médico que estudou, entenda? Que estudou para entender o ser humano. Quem entende o filho melhor do que o pai, entenda? Quem entende o ser humano melhor do que Jesus Cristo, entenda? E só quem me entendia era Jesus Cristo. Hoje, entenda? Pessoas estudaram para me entender e me compreender, entenda? E tá tudo bem, mas só que isso gerou sequelas na minha vida familiar, na minha vida emocional e na minha vida espiritual, entenda? Simples assim. Hoje eu faço o que o homem quer que eu faça, mas isso gerou sequelas, gerou traumas em mim, entenda? Porque foram aflorado muitas coisas que já havia sido curado pelo tempo, entenda? E aí agora eu tenho que esperar o tempo de novo, entenda? O tempo, porque o tempo cura tudo, não é verdade? Cura tudo. Enfim, é deste jeito, sabe? Cuidado. E aí,
sabe? Cuidado com quem devemos, sabe? Devemos escolher muito bem as pessoas com quem nós iremos nos abrir, entenda? Devemos escolher muito bem, entenda? Simples assim, sabe? Ah, fala assim, caraca, tá expondo a vida toda na internet. Ué, qual o problema de expor a vida na internet? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, qual o problema? Entenda? Eu só vou ser mais uma pessoa a fazer isso a vida toda. Eu tenho 34 anos, eu nunca expus uma nudez minha. Nunca ninguém soube de algo meu. De uma fragilidade minha, nunca. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser apedrejada, e sabe o que que acontece? Eu gostei do apedrejamento, eu gostei, porque serviu para entender que muitas das vezes nós só não incomodamos porque nós ficamos calados, nós nos calamos, entenda? E por isso nós não incomodamos aquelas pessoas que estão perto de nós, porque se nós abrisse a boca e colocasse para fora tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, certamente nós ficaríamos sozinha, assim como eu fiquei, porque por escolha minha, entenda? Escolha minha. Eu me afastei eu afastei muitas nessas minhas crises de ansiedade, crises nervosa, eu afastei todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que eu amo, eu consegui afastar, entenda? E, enfim, a culpa era minha? Não, a culpa não era minha. E hoje como é que eu vivo nessa nova fase? Hoje eu vivo bem, entenda? Porque eu me adaptei a estar sozinha. Eu me adaptei a vencer sozinha, entenda? É simples assim. Nunca ninguém me ensinou que eu deveria vencer com a ajuda do homem, com a ajuda de pessoas, entenda? Eu me ensinei, eu nasci para ser, como é que fala? Eu aprendi que eu deveria ser uma águia, que eu deveria aguentar, entenda? As pressões deste mundo, as pressões dessa vida, entenda que eu sendo forte, eu sou forte, e se eu tenho um amigo que se chama Jesus, eu posso vencer todas as batalhas, todas as lutas, e assim eu fiz na minha vida toda, entenda? Tem 6 anos que a minha vida virou de cabeça para baixo por conta disso, que eu comecei a expor tudo aquilo que eu nunca expus a minha vida toda, entenda? Simples assim. E isso foi uma grande tristeza e uma grande decepção para mim, entenda? Por quê? Porque foi contra a minha vontade. Eu não escolhi, entenda? Expor a minha nudez, mas eu fiz, entenda? Simples assim. Simplesmente para que o homem entendesse e compreendesse o que se passa comigo, com a Gleiciane, entenda? Simples assim. Mas eu te pergunto, sabe? É como se fosse uma grande punhalada pelas costas, porque é como se todos soubessem o que haveria de acontecer comigo, menos eu. E eu tava como uma criança que tá cheia de doce, uma criança, sabe, feliz, entenda? E do nada foi me tirado todo o doce que haviam me dado, entenda? Aquilo que era doce se tornou fel, amargo, entenda? Simples assim, sabe? E aí a desculpa perfeita era o pecado. O pecado é porque eu estava colhendo o que eu havia plantado. E aí eu fui buscar o que eu havia plantado. Caraca, eu não plantei nada de ruim, entenda? Naquela época, desde então, mas enfim, sabe? E aí eu me arrependo, por quê? Porque eu falei assim, eu fui muito boa a vida toda, entenda? E aí eu fui levada a acreditar que ser bom nem sempre é o bastante, entenda? Às vezes a gente deve sim ferir, a gente deve sim colocar para fora as nossas dores, as nossas decepções, entenda? Simples assim, a gente deve sim dar uma de louca, entenda? Para ser ouvida, entenda? Porque se a gente é boazinha demais, entenda? Pessoas montam em cima da gente, entenda? Simples assim. E não é porque nós somos mulheres, não, entenda? É simplesmente porque pessoa se adapta, pessoa se acostuma, entenda? A sempre estar bem através da nossa fragilidade. Simples assim. Enfim, olha o tamanho do texto. Eu não li nem a metade. Só fiquei na primeira estrofe. Não vou nem vou ler, porque é muito extenso.